Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa aula, onde a gente vai focar 100% na verdadeira mentalidade estratégica. O grande objetivo aqui é dominar como decodificar a competitividade do mercado. Para assumir a liderança em qualquer setor, a gente precisa abandonar aquele microgerenciamento do dia a dia e adotar uma visão bem mais ampla. É como mapear não só quem está correndo na pista ao lado, mas entender a engenharia de todo o autódromo, sabe? E hoje a gente vai afiar essa capacidade usando a lente definitiva dos grandes estrategistas. Bom, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. Começamos com a seção 1, os fundamentos. Depois, na seção 2, vamos aos conceitos das 5 forças. Em seguida, a seção 3 aborda a mudança digital, seguida pela seção 4 com o exemplo prático de calçados, e fechamos com a seção 5 com o nosso manual de implementação. Vamos lá! Para começar com o pé direito, precisamos ter a definição exata na ponta da língua. O que é exatamente esse modelo? É uma estrutura de gestão fantástica para avaliar a intensidade competitiva, as dinâmicas de poder e o real potencial de lucro de todo um setor. E olha, vale um aviso super importante aqui. Às vezes, no meio de tantas metodologias novas por aí, surge uma ilusão de buscar por 7 ou mais forças milagrosas. Mas o modelo original, testado e validado nas maiores salas de diretoria do mundo, se apoia estritamente em 5 pilares fundamentais, e são eles que garantem o resultado. E com essa base bem clara, a gente chega na grande pergunta, aquela que tira o sono de muita liderança. Além daquela concorrência direta, que é óbvia e todo mundo está vendo, quais são as forças invisíveis que agora mesmo estão corroendo a margem de lucro de um setor inteiro? É exatamente essa provocação que nos leva ao verdadeiro propósito dessa ferramenta maravilhosa. Seção 1. Fundamentos. O que e o porquê. A grande sacada aqui é que analisar dados e relatórios não é só um exercício acadêmico, de forma alguma. Esse framework funciona como um filtro vital para traduzir a desordem do mercado. Em vez de simplesmente contar quantos concorrentes existem por aí, a ideia é entender as raízes profundas, os verdadeiros motivadores dessa dinâmica de disputa. E o objetivo final dessa análise é dar base para aquelas decisões mais pesadas. Seja para decidir entrar de cabeça no novo mercado, expandir as operações que já existem ou até erguer uma defesa inquebrável a longo prazo contra os abalos externos. Seção 2. Conceitos. As 5 forças. Vamos destrinchar a primeira força, a ameaça de novos entrantes. Pense em indústrias onde são necessários rios de dinheiro para começar, ou onde as marcas já têm clientes absurdamente fiéis. Isso cria fossos de proteção gigantescos, que blindam as empresas que já estão estabelecidas. Por outro lado, quando essas barreiras de entrada são baixinhas, a porta fica escancarada. Fica muito fácil para qualquer inovação repentina entrar na jogada e roubar fatias de mercado das empresas maiores que acabaram se acomodando. É fascinante observar como a segunda força, o poder de negociação dos fornecedores, dita de forma implacável o teto de lucro de um setor. A concentração de quem fornece a matéria-prima ou a tecnologia muda totalmente o jogo. Se existem poucos fornecedores, eles é que ditam as regras, aumentando os custos e estrangulando as margens. Mas, se o cenário for de fornecedores abundantes e bem divididos, as organizações ganham o poder de escolha. E essa é uma alavanca maravilhosa para negociar melhor e proteger o caixa da empresa. E aí a gente vê o exato oposto quando olha para a terceira força, o poder de negociação dos compradores. Quando uma fatia gigante das compras está na mão de poucos clientes enormes, eles ganham a força para exigir uma qualidade altíssima enquanto esmagam os preços lá para baixo. A regra é meio que inversamente proporcional, sabe? Quanto mais forte e concentrado for quem compra, menor a margem de quem vende. A não ser, claro, que exista um mar de clientes menores e dispersos, o que devolve o poder de precificação para a indústria. A quarta força é a ameaça de substitutos, e essa costuma pegar muita liderança de surpresa. O pulo do gato aqui é entender que um substituto não é aquela empresa que vende exatamente o mesmo produto, mas sim uma solução totalmente diferente para resolver o mesmíssimo problema do cliente. Pensem como o streaming simplesmente atropelou a mídia física, como os DVDs. A existência de boas alternativas destrói o poder de cobrar caro. Já a falta de opções blinda os lucros e garante que a demanda continue ali, firme e forte. E para fechar essa parte conceitual, chegamos ao centro de tudo, a rivalidade competitiva. O ponto crucial é sacar que essa briga raramente nasce do nada. Ela é, na verdade, a explosão de toda aquela pressão combinada que a gente acabou de ver. Os novos entrantes, os fornecedores, os compradores e os substitutos.
Uma concorrência muito brutal gera aquelas guerras de preços predatórias e cria barreiras enormes até para quem quer sair do negócio. Já uma rivalidade saudável pode viabilizar estabilidade e ajudar o ecossistema inteiro a crescer junto de forma sustentável. Seção 3. A mudança digital de 2026. Mas como tudo isso sobrevive e se aplica no mundo de hoje? A tecnologia transformou absolutamente tudo. E esse cenário ilustra brilhantemente a evolução estratégica do nosso mercado atual. A internet derrubou velhas barreiras de entrada, é verdade, mas ergueu um muro novinho em folha. Hoje, quem tem dados exclusivos tem o poder. Os compradores estão super conectados, exigindo programas digitais de fidelidade para não pularem para o concorrente num piscar de olhos. Os fornecedores são globais, mas quem domina coisas como a inteligência artificial é quem segura as cartas do mercado. Os substitutos digitais não mudam só um produto, eles estão reescrevendo hábitos inteiros de consumo. E claro, as gigantes da tecnologia intensificam essa rivalidade, forçando todo mundo a inovar o tempo todo. Seção 4. Exemplo prático, calçados. Vamos trazer tudo isso para o chão de fábrica com um exemplo prático. Imagina colocar uma grande empresa de roupas e calçados esportivos sob as lentes desse modelo. O diagnóstico fica cristalino. A ameaça de novos entrantes é moderada. Veja bem, fabricar um tênis é até fácil, mas o capital que é necessário para manter uma publicidade agressiva acaba barrando a grande maioria dos aventureiros. O poder dos fornecedores é super baixo, já que a marca espalha a produção por dezenas de fábricas no mundo todo, diluindo o risco. Então, onde mora o perigo de verdade? Na rivalidade altíssima contra megacorporações que já existem, que são cheias de recursos e patentes de tecnologia esportiva. O mapa do campo de batalha fica claríssimo, não é mesmo? Seção 5. Manual de implementação. E para fazer a coisa acontecer, o famoso como fazer, aqui está o nosso manual prático. É o roteiro definitivo para sair da teoria e ir para a decisão no conselho de administração. Passo 1. Analise os mercados separadamente em detalhes. Juntar tudo no mesmo balaio cria generalizações que podem destruir a estratégia de um negócio. Passo 2. Considere o momento atual, sim, mas é imprescindível antecipar as mudanças futuras de cada força. Passo 3, e esse é vital. Priorize sem dó qual força traz o maior impacto e risco imediato. E por fim, o passo 4. Formule táticas exclusivas para neutralizar especificamente essa pressão e construir uma vantagem competitiva que dure a longo prazo. Para encerrar a nossa aula com chave de ouro, as fontes nos deixam com uma premissa muito forte. Dominar esse modelo não é sobre tentar adivinhar o futuro sentado na cadeira. É sobre assumir as rédeas e orquestrar ativamente o ambiente ao seu redor. A excelência corporativa fica reservada para quem entende que o mercado é moldável sim, desde que a gente saiba exatamente onde colocar a pressão. Fica então a reflexão final para levarmos adiante. Qual dessas 5 forças será que está passando despercebida nas organizações neste exato momento?